que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios da Rádio Super o prefeito de Pará de Minas, Elias Diniz, do PSD. Seja bem-vindo, prefeito. Bom dia para o senhor. Bom dia, Thalita. Bom dia, Léo. Bom dia, Palhares. Prefeito, a tragédia da Vale em Brumadinho não afetou apenas a cidade de Brumadinho, né? Logo após o rompimento da barragem da Vale, muitas cidades ficaram preocupadas, sobretudo porque a lama poderia chegar através dos rios. Em Pará de Minas, chegou através do rio Paraupeba, que é o principal manancial de abastecimento da cidade. O que a prefeitura fez diante desse problema? Bom, primeiramente, é uma tragédia jamais prevista, né? Eu acho que nós somos solidários junto com a população de Brumadinho, todo o entorno, e todos aqueles que foram afetados, né? Foram afetados por esse desastre com dimensões incalculáveis na questão ambiental. Agora, quais foram as medidas adotadas e tomadas por Pará de Minas, uma vez que nós fomos afetados diretamente? Nós somos o segundo maior ponto que capta a água do rio Paraupeba. Nós captamos diariamente praticamente 17 milhões de litros d'água. Imagina uma cidade com 100 mil habitantes e está desabastecida com 17 milhões de litros d'água. Isso dá um impacto significativo, não só para a nossa população, mas existe todo um complexo, né, industrial, todo um complexo que necessita-se desta água para que possa movimentar a economia. E, diante disso, Pará de Minas adotou de imediato um decreto no qual nós simplesmente colocamos a cidade já com um decreto de estado de calamidade pública e criamos um comitê. Esse comitê para que as pessoas pudessem participar direta e indiretamente, ou seja, a sociedade civil organizada colaborou diretamente para que a gente pudesse trabalhar diversas tratativas juntamente com o Ministério Público para que a gente pudesse ter soluções conforme nós conseguimos. Houve aí um acordo entre a Prefeitura de Pará de Minas e a mineradora Vale, que foi intermediado pelo Ministério Público, né? Esse acordo foi efetivo para ajudar a população, a cidade? Com certeza, o Ministério Público teve um papel de suma importância, né? Parabenizo ali o doutor Delano, juntamente com o doutor Charles, que nos ajudou. Eu acho que esse envolvimento, para que as tratativas pudessem ser transcritas e para que esse documento, de fato, pudesse ser executado dentro de um cronograma. Nós não podemos deixar de esquecer, além de todo esse envolvimento da sociedade civil organizada, do próprio Ministério Público, a Águas de Pará de Minas, que já tem toda uma expertise, vamos dizer assim, no que se diz respeito ao sistema de abastecimento de água, colaborou para que a gente pudesse, dentro daquilo que já existe em termos de estudo, medidas rápidas e objetivas. E não podemos esquecer que nós tivemos também o envolvimento dos parlamentares, tanto a bancada mineira, dos deputados estaduais, também os deputados da bancada federal. Então eu destaco aí tanto o deputado Diego Andrade, que é o líder da bancada mineira, né? E também o deputado Inácio Franco, que foi um dos colaboradores. Quer dizer, esse procedimento, esse envolvimento de todos preocupados justamente com a cidade, porque é uma cidade polo. Nós estamos falando de uma cidade de 100 mil habitantes, mas que tem um deslocamento para outras cidades que dá um reflexo de 300 mil habitantes. Quais foram as principais ações, prefeito, que esse acordo permitiu? Bom, dentro das tratativas, primeiro delas, nós temos que fazer a reposição dessa água, 17 milhões de litros d'água. O que foi feito para o primeiro momento? Nós temos dois ribeirões, o Paivas e o Paciência. Esses dois ribeirões, no período de estiagem, eles são insuficientes para manter a nossa demanda. Com isso, a Vale assumiu o compromisso de nova perfuração de outros poços artesianos e nós fizemos um novo reservatório. Esse reservatório com a capacidade de, no mínimo, 50 milhões de litros d'água. Esse reservatório está próximo ao Córrego do Barro, que é um dos nossos povoados, né? Esse distrito em si, ele tem dois ribeirões também, que envolve o Cova Dantas e envolve os Moreiras, ou seja, esses dois ribeirões vão alimentar esta caixa d'água, vamos dizer assim, e com isso foi feito uma interligação de uma adutora, interligando a adutora da Águas de Pará de Minas, fazendo com que esse bombeamento, né, seja direcionado até o ponto da estação de tratamento de água, ou seja, no período da estiagem, o nosso objetivo é justamente suprir isso. Paralelamente, existe também a perfuração de novos poços artesianos, em torno aí de 20 poços artesianos que estão sendo preparados dentro do perímetro urbano, onde estará complementando, se necessário for, né, a nossa demanda.
E com isso, a Vale já está com todo um trabalho, todo um estudo, com a equipe de engenharia, onde nós vamos captar água de uma nova bacia, que é o Rio Pará. Essa adutora é uma adutora que terá praticamente 50 quilômetros de distância, com um custo aparentemente de 127 milhões, né? E que está com previsão de ser concluída em 1 ano. Então, quer dizer, nós estamos trabalhando de forma efetiva para que a Vale, de fato, possa honrar o compromisso que foi acordado e trazer novamente para Pará de Minas a água que nos foi retirada. E como está sendo feito o abastecimento de água hoje em Pará de Minas? Conforme eu disse, nós temos 2 ribeirões, né, que é o Paivas e o Paciência. Esses 2 ribeirões, juntamente com os poços artesianos que estão já são poços antigos, né? É o que está mantendo o nosso funcionamento hoje. Bom, nós temos que deixar bem claro que em 2014 nós tivemos uma crise hídrica. Então, tudo aquilo que aconteceu em 2014, nós não queremos que se repita. Ou seja, a cidade está trabalhando de forma preventiva. Porque o que aconteceu em 2014, infelizmente, foi algo que jamais nós queremos para a população. O povo não pode sofrer. Ou seja, nós ficamos no período de 2014 de 10 a 20 dias sem água. Imagina um cidadão sem água na casa dele. Para as questões de necessidades básicas, vamos dizer assim, até mesmo para dar descarga numa instalação sanitária. E sem contar o alimento que ele precisa de fazer. Que afeta inclusive a saúde da população, né, diretamente. Como é que a prefeitura está lidando em relação à saúde da população de Pará de Minas? O interessante, foi muito bem colocado, sabe, Thalita? Em 2014 nós tivemos um alto índice de dengue em Pará de Minas. Por quê? Como as pessoas não tinham a água de forma contínua, de acordo com a nossa demanda necessária, o que foi feito? Foi feito, sabe, Léo? As pessoas simplesmente compravam caixas d'água. E com isso foram criando reservatórios de água em suas residências. Porém, não tinha aquele trabalho, vamos dizer, de manutenção. A água ela vai perdendo a intensidade de cloro e provavelmente um mosquito da dengue, ele vai se proliferando, ou seja, ele vai se multiplicando. Com isso, nós saímos de um índice de praticamente 4,3 no Lira e chegou a 13,5 no Lira, com um reflexo de mais de 4.500 casos de dengue. Imagine como que ficou o nosso sistema, os nossos aparelhos de saúde. E é nesse procedimento que nós adotamos hoje medidas preventivas para que a cidade não sofra de forma que nós sofremos em 2014. Certo, prefeito. E agora, com essa prevenção, com essa nova captação no Rio Pará, Pará de Minas, assim, já é uma cidade estratégica por causa da BR-262 que corta toda a cidade. Com certeza. Então vocês continuam trabalhando também para desenvolver ainda mais, fortalecer a cidade como um polo na região, né? A cidade já se tornou um polo, principalmente com a abertura da 262. O que nós temos é o seguinte, uma cidade com o potencial que temos, seja no agronegócio, até mesmo na indústria de transformação e com o modelo das indústrias 4.0, que já tende a ir para Pará de Minas. Sim. Com isso, o que nós colocamos de forma clara e objetiva para a Vale? Olha, gente, nós temos aqui diversas empresas que estão já com um plano estratégico, um core business direcionado para um plano de negócio em Pará de Minas. Se eu não tenho água, eu não tenho empresa, eu não tenho emprego, e um dos eixos temáticos nossos hoje se chama o quê? Geração de emprego e renda. Então a água para a gente é algo de suma importância. Com esse procedimento, com esse alinhamento, nós vamos conseguir superar uma crise hídrica por mais de 100 anos, porque nós vamos ter o quê? Quando o Rio Paraopeba estiver novamente disponível por uma nova captação, nós teremos 2 linhas. Vamos ter uma linha de uma bacia voltada para o Paraopeba e uma linha voltada para o Rio Pará, dando condições para que todas as indústrias que tenham interesse voltado para a linha alimentícia, a linha de, vamos chamar, indústria de transformação, tenham condições de se instalar em Pará de Minas. Ou seja, nós resolvemos também um problema que poderia afetar empresas que estariam, como se diz, se instalando em Pará de Minas nesse novo modelo de geração de emprego e renda, que é a nossa preocupação. Prefeito, a gente já está caminhando para o fim da entrevista, mas antes, eu imagino que todas essas ações que o executivo lá em Pará de Minas tem realizado ajuda também a contornar essa falta de repasses, às vezes por meio do governo do estado, né? Isso ajuda a enfrentar também essa crise estadual pelo qual várias cidades aí se aprofundaram com ações como essas, né?
Bom, o que nós temos que colocar é o seguinte: todos os prefeitos passam por uma situação muito delicada por falta de caixa, principalmente nesse momento de recursos constitucionais que não foram repassados para os nossos municípios. No caso de Pará de Minas, são mais de 37 milhões. Imagina o que é que nós poderíamos fazer com 37 milhões junto à nossa cidade. Nós poderíamos estar expandindo a área da saúde, a área da educação, infraestrutura, preparando novos modelos de distritos industriais, possibilitando a entrada de novas empresas. Quer dizer, é algo que nós estamos fazendo o dever de casa e o Estado não. Prefeito, o senhor fala em tratativas com a Vale, né? Esse termo de compromisso, inclusive, da criação para a construção dessa nova adutora. Mas o senhor teme, de alguma forma, que a Vale não cumpra esses compromissos já firmados com a Prefeitura de Pará de Minas? Foi muito bem colocado, sabe, Thalita? Eu acho que o TAC, ele tem todo um alinhamento e dentro das tratativas, caso ela descumpra o cronograma proposto, ela está passiva da multa de R$100 mil dia. Ou seja, faça o seu dever, né, para que não seja penalizado aí com a sua multa diária de R$100 mil. Então, acho que o que nós queremos é o seguinte: a Vale tem a responsabilidade dela, ela vai sim, ela tem que se responsabilizar pelo dano que foi gerado no Estado, pelo impacto, e nós estamos falando da tratativa inicial. Essa tratativa inicial, sabe, Léo? Sim. Nós deixamos bem claro, esse primeiro momento é a recomposição da água que nos foi retirado. Nós ainda temos a questão que envolve o impacto ambiental. Nós temos que tratar os nossos mananciais. A única forma de recuperar o Paraopeba é através dos mananciais. Nós temos que pegar os afluentes e fazer com que a recarga deles, né, possam aumentar de forma significativa para que o rio Paraopeba seja limpado gradativamente. E nós temos no Retiro de Baixo, onde se encontra a usina próximo a Pompéu, né, ali vai ser um ponto de, vamos chamar de represamento, e ali faz um novo desassoreamento. E o outro eixo que tem que ser trabalhado, que envolve ali Mário Campos, juntamente com Brumadinho. A Vale estrategicamente vai ter que montar uma barragem de contenção desses rejeitos. É a única forma, porque se tiver a intensidade de chuvas que nós tivemos este ano e o final do ano passado, na cabeceira, infelizmente o rio Paraopeba sofrerá novamente com um novo deslocamento de uma lama de rejeito, prejudicando ainda mais a recuperação do nosso rio. Prefeito, quase fim do Café com Política, mas antes a gente tem um quadro que chama de Bate Pronto. Perfeito. No Café com Política, hora do Bate Pronto. 8h56, prefeito Romeu Zema. Novo. Crise financeira do Estado. Crise financeira, desafio. Jair Bolsonaro. Olha, o Jair Bolsonaro, ele vai ter, como se diz, mais desafios ainda. Segurança, inteligência. Educação, alavanca. Desenvolvimento regional, eu costumo dizer o seguinte: postura política. mineradora Vale. Vale quanto pesa. Conversamos com o prefeito de Pará de Minas pelo PSD, Elias Diniz. Obrigada pela entrevista do senhor. Thalita, eu que agradeço a participação aqui. Junto à Rádio Super, agradeço você também, Léo, e o nosso companheiro que está aqui justamente trabalhando os instrumentos do Palhares, né? A todos os ouvintes, né? A gente sabe que é um momento difícil para todos nós, mas como se diz, tudo é culpa do prefeito. Já que é culpa do prefeito, o prefeito sempre tem que realmente colocar o pé na estrada, ter diretrizes políticas e contar com a cooperação da população para que a gente possa superar a todo momento os desafios que são apresentados para nós como representantes do povo.